começamos no Brasil com um capítulo, irmão. Um. Não é? Quando trouxe essa visão do Demo Chacari, ele por telefone, eu fui nomeado diretor internacional. E começamos o trabalho. Eu fui orar ao Senhor para aceitar isso. Depois fui tomar posse e aceitei. Conversei com a Rosa se podia aceitar. Ela disse, você pode, aceita, faça obras. Então, meus irmãos, eu aceitei e começamos no Brasil. E Deus prosperou de uma maneira tal que eu não conheço mais os filhos que temos aí para fora. Não é verdade? Eu considero vocês como filhos, netos, filhos da fé. A Adonep cresceu e se fortaleceu, abrindo capítulos não só no Brasil, mas em muitos lugares no mundo. Porque essa obra é de Deus. A Adonep tem uma estratégia muito clara, muito específica, para atingir um grupo determinado de pessoas que são os homens de negócio. E a Adonep, quando ela atende bem, através da sua estratégia, aos empresários, ela acaba prestando um serviço ao Evangelho e prestando um serviço à igreja. Porque a Adonep não é igreja, a Adonep não é seita, a Adonep não tem uma intenção de ficar no lugar, de substituir a igreja, mas de ajudar a igreja. Então, quando a gente consegue trazer um empresário, uma autoridade, para ouvir um testemunho, essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa conhece o Evangelho, obviamente essa pessoa vai ser encaminhada para alguma igreja. E é muito comum a gente ver o seguinte, um membro de igreja convida alguém para ir no jantar da Adonep, alguém que talvez ele não conseguisse levar para dentro da igreja, mas ele consegue levar para um jantar. E quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa aceita Jesus, quando essa pessoa se interessa pelo Evangelho, ela vai naturalmente ser levada para a igreja daquele membro da Adonep que fez esse trabalho. Então, a Adonep, a gente quer dentro da Adonep levar mais gente para dentro da tua igreja. Que a Adonep é fundamental, é um trabalho de Deus, um trabalho que Deus colocou no coração de homens. Eu tive o privilégio de conhecer e ter recebido uma oração do Demo Chacari. E é estratégico, porque nada melhor que um momento como esse, descontraído, da gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida, de falar para um empresário falando para empresário. E como eu falei, eu desenvolvo trabalho social e tenho 55 funcionários, então eu sou um microempresário, mesmo para uma área completamente diferente. Mas é muito importante, porque muita gente tem dificuldade de ir na igreja, de entrar numa igreja, e aqui é a porta de entrada, né, para que ela conheça o Evangelho. E principalmente na área de empresários, porque são pessoas, são líderes, são pessoas que estão liderando muita gente, então a influência que essas pessoas podem ter positiva é muito grande, por isso que eles precisam conhecer o amor de Deus. Então, quando você fala em ter uma reunião de negócios, você vai ter um empresário interessado ali em fazer network, em fazer negócio, em conhecer pessoas, e isso é uma forma desse empresário se interessar. Então, isso aí são vários os depoimentos de pessoas que dizem o seguinte: não, eu sou empresário, jamais entraria dentro de uma igreja, mas como me chamaram para um jantar de negócio, um jantar com autoridade, eu fui. Adonep is one of the arms of the church that is very unique because it impacts leaders who influence decision makers. I encourage you now to think about what you can do to make a difference in expanding the work of this great business around the world called Adonep. The church cannot reach everybody, but Adonep is a unique ministry sent by God to bring life to those who are in the world of business. We need your support. Gente, meu nome é David Kinlan e eu gostaria de contar para vocês, assim, como eu sou realmente agradecido, grato pela Adonep na minha vida. Deus usou esse ministério de uma maneira sobrenatural para alcançar a minha vida quando eu era jovem.
mas eu me lembro que na Irlanda, desde pequeno, eu tenho feito parte de grupos, né, de louvor e adoração. Mas sabe como é que é, né? Jovem, uma vida na igreja, um pé na igreja, outro pé no mundo. E eu vivia esse tipo de vida lá na Irlanda, até que eu me deparei num culto da Donep com alguns pregadores que passaram por lá. E alguns deles vieram e apontaram o dedo no meu rosto e eu tomei um susto. Eu falei, o que é isso? Eu sou filho de pastor, me ajuda. Mas Deus tinha algo para mim ali naquele dia. Foi através de uma palavra de um desses ministros que passou por uma reunião dessas que eu vim a me posicionar, a me dedicar verdadeiramente para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E daquele dia em diante, meus sonhos eram ser piloto de avião. Tinha tudo certo para poder cursar, seguir esses sonhos. Mas num evento como este, Deus tocou na minha vida e falou, filho, eu quero que você conheça outras alturas, eu quero que você voe, mas de outra maneira, nas asas do Espírito. E por isso estou aqui hoje, né, viajando o Brasil e outras nações também, levando essa mensagem maravilhosa de amor, de paz, de verdade, de realidade, que só tem quem conhece Jesus. Então eu agradeço de coração por esse ministério, porque a minha vida foi marcada por ela também. Um abraço. É que eu era um pastor bem tradicional, de uma denominação tradicional. Eu era capaz de fazer um pentecostal chorar, né, de tanta perseguição. E eu tinha um diácono que ele me convidava, vivia me convidando. E eu dizia, olha, eu não vou não, esse negócio de Adonep, isso me cheira uma sociedade secreta, Adonep deve ser só coisa de gente rica. E ele, vamos. E bendito diácono que me convenceu. E dali para frente, a Donep realmente mudou a minha visão. Hoje eu sou um homem aberto ao mover do Espírito Santo, não duvido. Aquilo que eu não sei, eu peço ao Senhor para que abra o meu entendimento, mas uma coisa eu sei, a Donep mexeu com a minha visão espiritual. Por isso eu digo para você que está me ouvindo, diácono, não diácono, irmão, irmã, chama mesmo pastor. Quanto mais durão ele for, convida, insiste. Meu irmão, não desista, traga, porque você vai estar fazendo não bem só a esse homem não, mas a todo o ministério vai ser abençoado. Pode ter certeza, como eu fui e todo o meu ministério saiu de uma visão tradicional para uma visão avivada e cheia do poder de Deus. Hello, friend. I'm Mike Murdock, pastor and founder of the Wisdom Center in Fort Worth, Texas. It's an honor today to be a part of Full Gospel Business. You know, there's marvelous organizations throughout the world, but none have stood the test of time and focus and carried the presence of God. One of the marvelous things about Full Gospel is its emphasis on the person of the Holy Spirit. I love being a part of this tremendous army for God, and I encourage every pastor